tive o privilégio de conhecer o abençoado. Lá em Itaiaçu eu estive no trabalho do pastor Aldir, que se conhece há tempo, Eliseu, pastor do evento precisar. Eu casei em 1987, conheci eles nesse ano. E dali para cá, eles saíram do Ministério de Belém, abriram o Ministério dele, e a gente continuou ainda comunitarizado. Porém, convidaram várias vezes para membrar do Ministério dele, achei por bem não fazendo isso, porque eu, 40 anos, fiquei no Ministério de Belém, do pastor Manuel Tiburtino, que o Senhor recolheu, e está o seu filho, que hoje lá é pastor presidente. Porém, quando eu casei, para ministrar, celebrar meu casamento, foi o cunhado dele, chamado Ageri, que também o Senhor recolheu. Um homem de Deus, que a gente conviveu muitos anos juntos, aonde eu aprendi bastante coisas com ele, foi um dos meus pais na fé. Porém, eu optei por, assim que ele faleceu, por algumas coisas que eu não aceitei, sair da paz do povo lá, se perguntarem para o Benjamin Matão, ele vai falar isso. Porém, até hoje eu ainda prego no Ministério de Belém, na história do presidente Jorge, fiquei 20 anos no presidente Jorge. Na Madureira, eu dirigi uma congregação na Madureira, pouco tempo, depois mudei para uma cidade, cheguei lá, a igreja mais perto era o Belém, pequeno Belém. E para mim, irmãos, nunca fez diferença no nome de igreja. Aleluia, tem gente que se apega a nome de igreja. E aí ele diz, a minha igreja é fulano de tal. Ele chamou para falar a minha igreja. Só que ele esquece que o dono da igreja é Cristo. Glória, aleluia. Se é Cristo que é dono da igreja, não importa a vaca. Mataram Jesus Cristo por causa de nome. Não é esse o assunto hoje, porque hoje é muita família. Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele chegou para contradizer os fariseus, contradizer os homens que eram religiosos da época. Quando Jesus chegou aqui na terra, que ele foi enviado aqui, a única forma do homem ter perdão do pecado era o templo em Jerusalém, que fora construído por Salomão. Só se encontrava perdão de pecado baseado no sacrifício de ovelha, um ritual que havia todo ano, que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali oferecia um cordeiro sem mancha, para que ele entrava lá era lá chamavam o santíssimo lugar, era separado em 4 partes. O primeiro parte para os judeus, depois dos judeus, depois das mulheres. Depois entrava na frente do altar, onde na frente tinha um fogo, que lá em Levítico diz, e o fogo continuará acesa sobre o altar e não se apagará. Onde um sacerdote tinha que estar colocando lenha, nunca aquele fogo poderia apagar, porque aquele fogo simbolizava a presença de Deus. Levítico, se não me engano, capítulo 6, versículo 13. Então ali, aquele fogo ficava aceso, aquele que cuidava do fogo não poderia, até para ir no banheiro, ele tinha dificuldade, tinha que ficar no lugar para ele ir, porque o fogo não poderia apagar. Aleluia. Quando Jesus chegou, todo mundo que obteve perdão do pecado, chegava a certo tempo do ano, era levado lá a ovelha sem mancha, e lá existiam todos os rituais, e lá o sacerdote, ele andava com aquela carne lá dentro do lugar santíssimo, e havia um véu muito grande, que quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que aquele véu foi rasgado do alto a baixo, só que ele não terminou de rasgar, ficou somente um fiozinho, para ninguém dizer que foi cortado a faca, para ninguém dizer que foi cortado a cutelo, para mostrar aquele véu do templo, aquele de couro, assim como trançava um reio ou uma bolsa de couro que não se rasga, quase couro curtido, aquele véu era todo trançado, de tudo pequenininho, até para poder rasgar, segundo o historiador,
tinha que juntar juntas de cavalo, cada um de um lado, e puxar para poder rasgar, e a si mesmo não rasgava. Enquanto o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, a palavra de Deus diz que se rasgou do alto a baixo. Aleluia. Para mostrar que agora o perdão do pecado não precisava do Santíssimo Lugar, não precisava de levar nenhum cordeiro, era somente a pessoa chegar a Cristo e receber. Os fariseus não contemplaram com isso. Eles não acreditavam que o pecado se perdoava falando. Se eu conseguir citar para os irmãos, Jesus Cristo certa vez dentro de uma casa encheu tanto de gente que chegou uma pessoa que 4 pessoas carregou ele. Chegaram na porta, não tinha como entrar. Como que nós vamos fazer para entrar? Não tem possibilidade. E agora? Vamos entrar pelo telhado. A única forma, esses 4 homens, parece que vejam aquela confusão toda, aquele monte de gente. O que vão fazer? Nós vamos descer aonde está Jesus Cristo. Isso é loucura. Porém, lutaram, conseguiram. E lá, a telha não era como hoje. Lá eles tinham algumas plantas que eles teciam a planta na outra, fazia tipo uma esteira e colocava uma a par da outra, assim era para os telhados. Eles colocavam alguns vidros tudo por cima para a chuva não penetrar. Tinha aquelas casas de coqueiro, bem engraçado, tinha chiqueiro, não morava em lugares assim, não chovia dentro. Aí eles tiraram, quando desceram, o camarada lá embaixo, na retinha que estava Jesus Cristo, todo aquele povo ali olhando, Jesus Cristo olhou para o paraplégico e disse para ele assim, para contradizer os caras que só acreditavam no perdão do pecado através do sacrifício atrás daquele véu, que era o ritual. Jesus Cristo olhou para aquele paraplégico e disse assim: os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus, aleluia. Ele disse isso e olhou para os outros. Quando ele olhou para todo mundo, os principais sacerdotes religiosos, os fariseus, eles olharam e um para o outro olharam bem, como se diz: pecado só perdoa o cordeiro sem mancha. Agora vem esse camarada lá de Nazaré, nasceu aqui, aonde nasceu em Belém, mas ele é um nazareno porque nasceu em Nazaré, aquela cidadinha que naquela época ela tinha 300 habitantes, era pobre. Esse camarada, esse pobretão, esse coitado aí, é uma blasfêmia falar que perdoa pecado. Jesus Cristo só olhando entre eles, lá puxando para o outro. Jesus Cristo só olhou para eles e disse assim: por que vocês murmuram em vossos corações? Já começou a falar com eles. Eles olharam para Jesus, meio ressabiado, e Jesus disse assim: qual é mais fácil falar? O pecado está perdoado ou levanta e anda? Um olhou para o outro com a sua cabeça. Pecado a gente não vê sair. Se eu olhar para alguém aqui e dizer: o teu pecado está perdoado, quem pode se mentir porque não vê o pecado saindo? Não sei quanto pecado ele tem. O pecado não tem como ver ele sair. Mas Jesus foi tão sábio que ele diz assim: para mostrar que eu tenho poder de perdoar pecado, e que aquilo que vocês ofereciam lá, sabe aquele véu lá? Isso eu propondo. Vai rasgar quando eu morrer, para mostrar para vocês que aquilo lá não vale mais nada, vocês corromperam. Aleluia. Jesus olha para ele e diz assim: olha, qual é mais fácil? Eles olharam, o pecado ninguém ia sair, mas para mostrar que há poder de perdão de pecado, levanta-te, toma tua cama e pode ir embora. Aleluia. O camarada levantou, pegou a cama, olhou para o outro: rapaz, se ele tem poder de fazer esse cara aí que nós conhecemos andar, o pecado para ele é mexaria. Mas nós precisamos matar esse homem, porque se a gente nós formos para matar ele, ele vai ter muito seguidor.
Então lutaram, não é isso. Eu quero pegar o dinheiro da família. E ali, Jesus Cristo mostrou para eles que pecado só era perdoado através de Jesus Cristo. Existe uma igreja aí que as pessoas confessavam o homem. E ele fala, faz isso, faz isso, faz isso. E a pessoa ainda continua com o pecado. Mas Jesus Cristo diz assim: o próprio Jesus Cristo, quando ele olhou nas pessoas aqui, ele diz assim: olha, a porta para o perdão do pecado sou eu. Vinde a mim todos que estáis cansados, Mateus 11:28, e eu vos aliviarei do pecado, da fadiga e da condenação. Como não é essa palavra, eu quero, segundo as Reis, no capítulo, para não tomar muito tempo, porque as horas já se avançam, em segundo as Reis, capítulo 4 e versículo, deixa eu me ver aqui, versículo, segundo Reis, capítulo 4 e no versículo primeiro, eu vou ler bem rápido e os irmãos acompanham. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Olha lá, vírgula e um ponto final em cima. Aí diz: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, outra vírgula e um ponto em cima. Aí diz assim: e veio o credor a levar-me. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos vazios, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, eu põe à parte o que estiver cheio do lado. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ele trazia os vasos e ela o enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seus filhos: traz-me mais ainda vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Amém. Eu quero aqui não ser assim muito demorado, mas quero dizer aos irmãos: antigamente, imagina só, uma pessoa quando tinha uma dívida, a primeira coisa que acontecia quando ele devia para uma outra pessoa, tinha que ser pago. Não havia nome no Serasa, não havia, o credor chegava na sua casa: o que você tem? Levava o que você tinha. Essa mulher, o seu marido, ele tinha uma escola de profeta. Se os irmãos olharem atrás, voltando atrás, os irmãos vai perceber que Eliseu, ele era o servo de Elias. Depois que Elias foi embora, que Eliseu agora toma o ministério, Eliseu, o que ele faz? Eles tinham escola de profetas. Se os irmãos leram um pouquinho atrás, os irmãos vão perceber. E o marido dessa mulher
ele era um chefe da escola de profeta. Esse cara, ele tinha dinheiro. Como ele tinha amor nessa escola de profeta, o que ele fez? Ele começou uma perseguição e ele começou a guardar esses profetas num lugar que era perseguido e ele começou a sustentá-la. Vocês lembram que Jezabel era perseguidora de profeta? Ele, nessa história de profeta, esses profetas que ele começou, que ele cuidava, ele era um centurião e lá ele começou a manter eles. E o senhor sabe que dar comida para 100 pessoas não é fácil. Homens ainda de guerra. E ele começou a alimentar, começou a ter dificuldade, começou a vender coisas para sustentá-la. Eles, porque estavam escondidos. E, segundo diz a história, ele gastou todos os seus bens que ele tinha com essa escola de profetas. Se eu me for da memória, o nome dele seria Obadias, se me faz a memória. Porém, chegou um momento que ele não tinha mais nada. A Bíblia não revela como ele morreu, mas diz que esse homem estava em dívida e este homem veio a falecer. E passado alguns dias, veio-lhe um homem que é o credor e chegou e disse assim, bateu palma na casa, e quando bateu palma na casa, a mulher sai, o credor olhou e disse assim, a senhora é a mulher do fulano de tal, né? Sim, sou eu mesmo. A senhora sabe da dívida dele, não sabe? Ela olhou bem. Ele falou que, então, a senhora sabe que para pagar a dívida, a senhora tem dinheiro aí? Não? Olha, ele morreu numa situação difícil, agora tem um filho. E naquela época, quem tratava da família eram os filhos. Porém, essa mulher não tinha. Lembra da viúva de Naim? Que a esperança dela era o filho e o filho tinha morrido? Quem tinha a obrigação de cuidá-la era o filho. Se ela fosse viúva e não tivesse ninguém, sim, os dízimos dos templos que entrava na época eram os 10%. Lá então eles tiravam para cuidar de órfão, de viúva e de idosos. O que aconteceu? Quando esses credores chegaram para essa mulher e falaram para ela que a dívida dele, eles vieram cobrá-la, ela começou a chorar, não tenho dinheiro, perdoa. Mas eles olharam e disseram, olha,